Durante décadas, ninguém fez perguntas. 12 meninos desapareceram em uma cidade religiosa. Um padre morreu pouco depois, e tudo foi tratado como coincidência. O silêncio durou anos, até o dia em que uma investigação sigilosa autorizou algo impensável: abrir o caixão de um sacerdote enterrado como homem santo. Quando a tampa foi retirada, não havia paz ali dentro. O que encontraram não era apenas um corpo, era prova, era verdade escondida, era algo que jamais deveria ter sido sepultado. Naquele momento, investigadores entenderam que os coroinhas não haviam simplesmente sumido e que o acidente do padre talvez nunca tenha sido um acidente. Esta não é apenas uma história esquecida, é a história que alguém fez questão de calar e que estava enterrada junto com ele. Se você quer saber até onde a escuridão pode chegar quando protegida por fé e poder, fique até o final. E se esta história te impactar, deixe seu like, porque são histórias como esta que precisam ser contadas. O cheiro de maresia e diesel impregnava o ar do cais da Gamboa quando Rafael Esteves cruzou o portão enferrujado do Armazém 17. Era uma dessas noites úmidas do Rio de Janeiro, onde o suor gruda na pele mesmo sem esforço e o som das ondas batendo contra as docas parece amplificar o silêncio humano. Dentro do depósito, iluminado apenas por lâmpadas industriais que zumbiam como insetos moribundos, estava a razão de 3 meses de trabalho infiltrado: 14 caixotes de madeira contendo arte sacra roubada de igrejas históricas do interior fluminense. Rafael não estava sozinho. Sua identidade falsa, Renato Silva, atravessador de antiguidades com contatos no mercado negro europeu, havia conquistado a confiança de Marcelo Tavares, um comerciante de 40 e poucos anos, cuja ganância superava seu instinto de sobrevivência. Tavares ajeitava o colarinho da camisa encharcada de suor enquanto abria uma das caixas com uma alavanca, revelando uma imagem de São Sebastião do século XVIII, suas flechas de prata verdadeira ainda intactas. "Esse aqui vale pelo menos 80 mil euros em Berlim", disse Tavares, passando a mão pela superfície entalhada com reverência fingida. "Meus contatos garantem discrição total. Documentação falsa, rota limpa pela Espanha." Rafael assentiu, mantendo a máscara de interesse calculado que havia aperfeiçoado ao longo de 15 anos como delegado da Polícia Federal. Seu olhar, no entanto, capturava cada detalhe da operação: a localização das câmeras improvisadas, as saídas de emergência, o número de homens armados posicionados nos cantos do armazém. Através do ponto eletrônico microscópico implantado atrás de seu maxilar, ele sabia que a equipe tática estava a 200 metros de distância, aguardando sua senha para a invasão. Estava prestes a dar o sinal. Uma frase aparentemente inocente sobre fechar negócio esta noite, quando o celular vibrou no bolso interno de sua jaqueta. Uma vibração tripla. Código vermelho, prioridade máxima. Rafael sentiu o estômago contrair. Em 10 anos de operações de campo, havia recebido esse código apenas 2 vezes. Ambas envolveram sequestros com risco iminente de morte. "Com licença", disse ele, virando-se ligeiramente e fingindo verificar uma mensagem. Na tela, apenas 3 palavras do superintendente Gilberto Moraes: Petrópolis, exumação, urgente. O sangue de Rafael gelou. Petrópolis. Esse nome carregava o peso de 26 anos de pesadelos mal resolvidos, de rostos que nunca saíram de sua memória, de uma culpa que nenhuma terapia ou promoção na carreira jamais conseguiu dissolver. Petrópolis era onde tudo começou. Onde 12 meninos desapareceram. Onde sua infância morreu, junto com seu melhor amigo. Tavares percebeu a mudança em seu rosto. "Algum problema?" Rafael guardou o celular, forçando um sorriso profissional. "Problema familiar. Preciso ir embora.
Meu motorista está esperando lá fora. A desconfiança atravessou o olhar de Tavares como uma sombra. Nós estávamos fechando o negócio agora. E vamos fechar, Rafael garantiu, já recuando em direção à porta. Amanhã, mesmo horário. Trago o adiantamento em dinheiro. Mas Tavares não era estúpido. Sua mão se moveu discretamente para a cintura, onde Rafael sabia que havia uma pistola 9mm. Os seguranças nas sombras se aproximaram. A situação estava deteriorando rapidamente. Rafael ativou o microfone com um toque sutil no maxilar. Código Delta, saída comprometida. 3 segundos depois, as portas do armazém explodiram. Agentes da Polícia Federal invadiram com precisão cirúrgica, lasers vermelhos cortando a penumbra como teias mortais. Tavares tentou sacar a arma, mas Rafael foi mais rápido, imobilizando-o contra uma pilha de caixotes antes que o primeiro tiro fosse disparado. Mas sua mente já não estava ali. Estava em Petrópolis, numa manhã de julho de 1990, quando Caio Junqueira não apareceu para servir a missa das 7. Estava na sala da paróquia, onde padre Teodoro Salviano jurava que o garoto provavelmente tinha ido visitar parentes no interior. Estava no velório de caixão fechado do próprio padre 3 meses depois, quando a cidade inteira chorou por um santo que morrera tentando salvar seminaristas de um descarrilamento na estrada de ferro do Corcovado. Estava onde sempre esteve, preso entre o menino de 13 anos que sobreviveu e os 12 que nunca voltaram para casa. A viagem de helicóptero da PF até Petrópolis levou 45 minutos. Rafael usou cada segundo para revisar o arquivo digital que Moraes havia enviado. Uma carta anônima, chegada ao Ministério Público Federal 3 semanas atrás, escrita em letra cursiva antiquada, alegando que a verdade sobre os meninos está enterrada com quem jurou protegê-los. A carta continha detalhes técnicos sobre o funeral de Padre Salviano, que apenas alguém muito próximo da cerimônia poderia saber. A marca do caixão, o horário exato do sepultamento, até mesmo a composição floral encomendada pela diocese. Um juiz federal, sensibilizado pela persistência das famílias das vítimas e pela especificidade das informações, havia concedido a ordem de exumação. 26 anos depois, o corpo de Teodoro Salviano seria desenterrado, se é que havia um corpo. Quando o helicóptero pousou no estacionamento improvisado, próximo ao cemitério municipal de Petrópolis, Rafael viu a cena que o aguardava. Uma operação coordenada envolvendo a Polícia Federal, a Polícia Civil Fluminense, peritos forenses e até mesmo representantes da diocese. Holofotes industriais perfuravam a escuridão da noite, transformando o cemitério centenário numa estranha mistura entre set de filmagem e sítio arqueológico. Gilberto Moraes o esperava próximo ao cordão de isolamento. Era um homem de 58 anos, cabelos grisalhos cortados rente, postura militar, mesmo depois de décadas em trabalho burocrático. Seus olhos, no entanto, carregavam uma tristeza que Rafael conhecia bem. A tristeza de quem lida com o pior da humanidade e nunca consegue deixar o trabalho no escritório. Sinto muito por interromper sua operação, disse Moraes, apertando sua mão com firmeza. Mas quando vi o nome Salviano na ordem judicial, soube que você precisava estar aqui. Rafael apenas assentiu. Palavras eram insuficientes. Eles caminharam juntos pelo corredor de lápides antigas, muitas delas cobertas por musgo e líquens, que pareciam devorar lentamente os nomes dos mortos. O túmulo de Teodoro Salviano ficava numa área privilegiada do cemitério, reservada para membros do clero e figuras importantes da sociedade petropolitana. Era uma construção imponente de mármore branco, com um anjo de asas abertas, esculpido no topo, e uma placa de bronze que dizia: Reverendo Padre Teodoro Salviano, Pastor das Almas, Amigo das Crianças, 1943-1990.
amigo das crianças. As palavras pareciam zombar de Rafael enquanto ele observava a equipe forense preparar o equipamento de exumação. A retroescavadeira começou seu trabalho com delicadeza técnica, removendo camadas de terra compactada por mais de 2 décadas de chuvas e sol. O som metálico das pás arranhando pedra ecoava entre os túmulos como um grito sufocado. Rafael sentiu o cheiro de terra úmida misturado com algo mais antigo, mais pesado, o cheiro de segredos guardados por tempo demais. Levou 40 minutos para alcançar a câmara mortuária. Quando as correntes foram presas ao caixão de mogno escurecido pela umidade, Rafael sentiu seu coração acelerar. 26 anos de perguntas estavam prestes a encontrar respostas. O caixão emergiu da terra como uma ferida aberta no passado. A madeira estava manchada, corroída nas bordas, mas surpreendentemente intacta. Os técnicos o depositaram sobre uma lona plástica estendida ao lado da tumba aberta. E então veio o momento que Rafael havia temido e desejado em igual medida: a abertura do lacre. Um perito forense, uma mulher de meia-idade chamada doutora Cristiane Abreu, aproximou-se com ferramentas especializadas. "O lacre está preservado", ela anunciou, sua voz abafada pela máscara cirúrgica. "Não há sinais de violação posterior ao sepultamento. Isso é consistente com um enterro de 1990. Rafael segurou a respiração enquanto as ferramentas rangiam contra o metal oxidado. Outros oficiais se aproximaram, formando um semicírculo silencioso. Até mesmo o vento pareceu parar, como se a própria natureza aguardasse a revelação. A tampa se soltou com um estalo seco. Doutor Abreu a ergueu lentamente. E então, silêncio absoluto. Não havia corpo. Dentro do caixão, sobre o forro de cetim púrpura manchado pela umidade e pelo tempo, havia apenas um sudário branco em decomposição, reduzido a trapos que pareciam teias de aranha. E descansando no centro como uma acusação silenciosa, um rosário de prata com contas de madrepérola. Rafael se aproximou, as pernas tremendo. Pegou o rosário com mãos enluvadas, sentindo o peso frio do metal contra a palma. Havia algo gravado no crucifixo. Ele o ergueu sob a luz do holofote. Iniciais, mas não eram TS de Teodoro Salviano, eram AMC. Alguém havia sido enterrado no lugar do padre. Ou melhor, alguém havia encenado um funeral completo, selado um caixão vazio e deixado apenas um rosário como pista, ou como troféu. "Meu Deus", murmurou Moraes ao seu lado, "ele nunca morreu." Rafael fechou os olhos, sentindo o peso de 2 décadas e meia de mentiras desmoronando sobre ele. Padre Teodoro Salviano, o homem que toda Petrópolis havia chorado, o santo que supostamente morrera tentando salvar jovens seminaristas, estava vivo. E se estava vivo, isso significava apenas uma coisa. Ele sabia o que havia acontecido com os 12 coroinhas. Talvez soubesse porque estava envolvido. Talvez soubesse porque era o responsável. A culpa de Rafael, que ele havia carregado como penitência silenciosa desde os 13 anos de idade, transformou-se em algo diferente naquele momento. Transformou-se em fúria. "Precisamos descobrir quem é AMC", disse ele, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. "E precisamos encontrar Teodoro Salviano, agora. Porque depois de 26 anos, os fantasmas de Petrópolis finalmente começariam a falar, e Rafael Esteves estava pronto para ouvir cada palavra." A casa de Dona Irene Junqueira ficava numa rua tranquila do bairro Quitandinha, em Petrópolis, onde as residências antigas de arquitetura colonial dividiam espaço com construções mais modernas. Era uma manhã de neblina cerrada, típica da região serrana, e a umidade parecia penetrar até os ossos. Rafael estacionou seu carro oficial em frente ao portão de ferro pintado de verde musgo e permaneceu sentado por um momento, reunindo coragem. 26 anos.
26 anos desde que ele havia visto Dona Irene pela última vez, no velório simbólico de Caio, quando não havia corpo para enterrar, apenas uma fotografia do menino de 12 anos sorrindo com seu uniforme de coroinha. 26 anos desde que ele, um garoto aterrorizado de 13 anos, havia jurado a ela que Caio voltaria, que era apenas questão de tempo. Ele nunca voltou. Rafael tocou a campainha. O som ecoou dentro da casa, seguido pelo arrastar lento de chinelos sobre piso frio. Quando a porta se abriu, ele quase não reconheceu a mulher à sua frente. Dona Irene tinha 41 anos, em 1990. Uma mulher vibrante, professora de História do Colégio Sagrado Coração, conhecida por seu riso fácil e sua devoção aos filhos. Agora, aos 67, ela parecia ter envelhecido muito mais do que os anos permitiam. Seus cabelos completamente brancos estavam presos num coque frouxo, e seus olhos, aqueles olhos castanhos que Rafael lembrava cheios de vida, estavam apagados, como se a esperança tivesse sido drenada gota por gota ao longo de 2 décadas e meia. Rafael, ela disse, e sua voz carregava um reconhecimento doloroso. Você cresceu. Dona Irene. Ele retirou o distintivo do bolso, mas ela balançou a cabeça. Eu sei por que você está aqui. Vi nos noticiários. O caixão vazio. Ela abriu a porta mais amplamente. Entre. Já fiz café. A sala estava congelada em 1990. Fotografias de Caio cobriam uma parede inteira. Caio bebê, Caio no primeiro dia de aula, Caio recebendo a primeira comunhão das mãos de Padre Salviano. No centro da sala, sobre um aparador de madeira escura, havia um pequeno altar improvisado com velas, terços e uma foto ampliada do menino com a batina branca de coroinha, segurando um turíbulo prateado. Rafael sentiu a garganta apertar. Nunca tirei nada daqui, Dona Irene disse, servindo café em xícaras de porcelana delicada. As pessoas me diziam para seguir em frente, para aceitar que ele não voltaria. Mas como uma mãe aceita isso? Como você enterra alguém que nunca encontrou? Rafael sentou-se no sofá antigo, aceitando a xícara que tremia ligeiramente nas mãos dela. Dona Irene, preciso fazer algumas perguntas sobre 1990. Sei que é doloroso, mas doloroso foi viver todos esses anos sem respostas. Ela o interrompeu, sentando-se na poltrona em frente. Pergunte o que precisar. Se esse caixão vazio significa o que eu acho que significa, então eu sempre soube. Sempre soube que havia algo errado com aquele padre. Rafael pegou seu gravador. A senhora sempre desconfiou de Padre Salviano? Não imediatamente. Ela soprou o café, mas não bebeu. Teodoro era carismático. A paróquia inteira o adorava. Ele organizava retiros para os coroinhas, levava os meninos para acampamentos, dizia que estava formando futuros homens de Deus. Meu marido achava maravilhoso. Ela pausou, os olhos fixos em algum ponto distante. Eu tinha um incômodo que não sabia nomear. A forma como ele olhava para os meninos, como insistia que eles ficassem para conversas particulares depois da missa, mas eu me convencia que era paranoia minha. Que Caio mencionou algo específico nas semanas antes de desaparecer? Dona Irene fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estavam úmidos. 2 semanas antes de sumir, Caio perguntou se podia parar de ser coroinha. Disse que não gostava mais de ir à igreja. Meu marido ficou furioso. Disse que ele estava se tornando rebelde, influenciado por más companhias. Forçou o Caio a continuar. Sua voz quebrou. Se eu tivesse escutado meu filho naquele dia, se eu tivesse permitido que ele parasse... A senhora não tem culpa, Rafael disse firmemente. Nada disso é culpa sua. Mas ele conhecia aquele peso. Carregava o mesmo. Dona Irene enxugou os olhos com um lenço de tecido bordado. Havia outro menino que desapareceu na mesma semana que Caio.
Guilherme Azevedo. A mãe dele, Solange, mora a 3 quadras daqui. Nós nos encontramos uma vez por mês há 26 anos, no dia que eles sumiram. É nossa forma de mantê-los vivos. Rafael anotou o nome. Mas alguém das famílias percebeu comportamentos estranhos antes dos desaparecimentos? Todos percebemos em retrospecto. Os meninos ficavam mais quietos, mais assustados. Alguns tinham pesadelos. Mas quando perguntávamos, eles diziam que estava tudo bem. Padre Salviano nos garantia que era apenas a fase da adolescência, os hormônios. Ela soltou uma risada amarga. E nós acreditamos. Porque quem desconfia de um padre? Rafael passou a hora seguinte documentando cada detalhe que Dona Irene conseguia lembrar. Os nomes dos 12 meninos, suas idades, os intervalos entre cada desaparecimento. Todos eram coroinhas ativos. Todos haviam participado de pelo menos um retiro espiritual organizado por Salviano. Todos haviam desaparecido entre junho e setembro de 1990. E então veio a pergunta que ele precisava fazer, mas temia a resposta. Dona Irene, a senhora reconhece as iniciais AMC? Ela franziu a testa. AMC? Não imediatamente. Por quê? Estavam gravadas no rosário que encontramos no caixão. Dona Irene ficou muito quieta. Então, lentamente, levantou-se e caminhou até uma estante de livros no canto da sala. Ela puxou um álbum de fotografias antigo com capa de veludo verde e folheou até encontrar o que procurava. Quando voltou para Rafael, havia uma foto em sua mão. Esta é de julho de 1990. Missa de despedida do bispo auxiliar que estava sendo transferido para Belo Horizonte. Rafael estudou a fotografia. Um grupo de cerca de 20 pessoas posava em frente à paróquia Nossa Senhora da Conceição. No centro, de mitra e báculo, estava um homem de aproximadamente 50 anos, sorriso largo, mãos estendidas sobre as cabeças de 2 coroinhas. À sua direita, Padre Salviano. À sua esquerda, outros sacerdotes que Rafael não reconhecia. O bispo auxiliar, Dona Irene disse, sua voz tremendo ligeiramente. Dom Antônio Moreira Cruz, AMC. O mundo pareceu inclinar sob os pés de Rafael. O escritório da Diocese de Petrópolis ocupava um edifício histórico próximo à Catedral São Pedro de Alcântara, com vitrais coloridos que projetavam fragmentos de luz sobre piso de mármore frio. Rafael foi recebido por Padre Henrique Matos, secretário diocesano, um homem de 30 e poucos anos, com óculos de armação fina e expressão perpetuamente preocupada. O bispo está numa reunião em Brasília, explicou o Padre Henrique, conduzindo Rafael por um corredor revestido de madeira escura, onde retratos de bispos passados observavam com olhares severos. Mas tenho autorização para cooperar integralmente com a investigação. Eles entraram numa sala de arquivos que cheirava a papel velho e mofo. Estantes de metal do chão ao teto guardavam décadas de documentos, registros de batismos, casamentos, transferências de clérigos, correspondências oficiais. Preciso de tudo relacionado a Padre Teodoro Salviano entre 1985 e 1990. Disse Rafael. E também informações sobre Dom Antônio Moreira Cruz. Padre Henrique hesitou. Dom Antônio faleceu em 2003, ataque cardíaco. Mesmo assim, levou 2 horas para reunir os documentos. Rafael os espalhou sobre uma mesa de madeira manchada pelo tempo e começou a ler. E com cada página, a náusea em seu estômago crescia. Havia cartas. 3 cartas escritas por pais de coroinhas entre 1987 e 1989, endereçadas diretamente a Dom Antônio Moreira Cruz, relatando comportamento inadequado de Padre Salviano com seus filhos. Uma mencionava toques inapropriados durante confissões privadas. Outra falava de convites para pernoitar na casa paroquial sem supervisão de outros adultos. E todas as 3 haviam sido arquivadas sem investigação formal.
Na margem da última carta, havia uma anotação manuscrita em tinta azul desbotada. Conversei com Pepe Salviano. Ele garante que são mal entendidos, caso encerrado, AMC. Rafael sentiu bile subir em sua garganta. Padre Henrique, ele disse, sua voz perigosamente controlada. A diocese sabia. Vocês sabiam e não fizeram nada. O jovem padre empalideceu. Isso foi antes da minha época. Eu não posso... Não estou culpando você pessoalmente. Estou estabelecendo um fato. Rafael fotografou cada documento com seu celular. Dom Antônio recebeu denúncias e as abafou. E depois transferiu Salviano para onde? Padre Henrique folheou um registro de transferências. Padre Salviano chegou a Petrópolis em janeiro de 1990, vindo da paróquia Santo Antônio em Teresópolis. Antes disso, esteve em Friburgo e Niterói. Preciso dos registros de todas essas paróquias. Quero saber se houve outras denúncias. Enquanto o padre Henrique saía para fazer cópias, Rafael continuou sua busca pelos arquivos. Foi então que encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um envelope lacrado com o selo da Diocese de Belo Horizonte, datado de outubro de 1990, um mês após a suposta morte de Salviano. Ele o abriu com cuidado. Dentro, havia um recorte de jornal amarelado e uma carta datilografada. O recorte era do Estado de Minas, noticiando a transferência de Dom Antônio Moreira Cruz para a Arquidiocese de Belo Horizonte, onde assumiria como bispo coadjutor. A carta era breve, formal, e terminava com uma frase que queimou na mente de Rafael. Agradeço pela discrição em relação aos assuntos pendentes de Petrópolis. A Irmandade está grata pela sua lealdade. AMC. A Irmandade. Rafael pegou seu telefone e ligou para o superintendente Moraes. Gilberto, preciso que você aprofunde a investigação financeira sobre Salviano e também sobre Dom Antônio Moreira Cruz. Procure transferências bancárias, propriedades, qualquer conexão com organizações religiosas paralelas. O que você encontrou? Evidências de encobrimento sistemático e uma referência a algo chamado Irmandade. Pode ser um grupo, uma organização, não sei. Mas Dom Antônio estava envolvido. Do outro lado da linha, Moraes ficou em silêncio por um momento. Rafael, acabamos de receber resultado preliminar da análise do rosário. As digitais no metal estão borradas, mas a prata tem um selo de ourives. É de uma joalheria de luxo no Leblon, Rio de Janeiro. Estamos rastreando pedidos entre 1985 e 1990. Ótimo! Também preciso localizar um seminarista que estava no trem com Salviano no dia do suposto acidente. O relatório de 1990 menciona 3 sobreviventes. Preciso falar com eles. Já estamos nisso. Um deles mora em São Paulo, Bruno Castelli. Tentamos contato, mas o número está desativado. Estamos enviando uma equipe local. Rafael desligou e voltou aos documentos. Havia mais uma coisa que precisava confirmar. Ele encontrou o registro de óbito de Padre Salviano. Morte por traumatismo craniano severo, após queda de vagão em movimento, corpo identificado através de documentos pessoais e confirmação visual parcial devido ao estado dos restos mortais. Confirmação visual parcial. Ou seja, o corpo estava desfigurado demais para reconhecimento pleno. E quem havia feito a identificação oficial? Dom Antônio Moreira Cruz. Tudo se encaixava numa teia de mentiras cuidadosamente construída. Rafael saiu da diocese com uma caixa de documentos copiados e uma certeza sólida. Padre Salviano não havia morrido em 1990. Ele havia desaparecido, e Dom Antônio o havia ajudado a assumir, usando sua própria morte como cobertura. A questão agora era, para onde Salviano havia ido? E o que havia feito com os 12 meninos? A resposta começou a se revelar naquela mesma noite.
Rafael estava em seu apartamento temporário em Petrópolis, revisando os arquivos bancários que Moraes havia enviado quando seu celular tocou. Número privado. Ele atendeu. Alô? Silêncio do outro lado. Então, uma respiração pesada, controlada. Delegado Esteves? A voz era masculina, rouca, como se não fosse usada frequentemente. Quem é? Meu nome é Bruno Castelli. Fui seminarista em 1990. Eu estava no trem. Rafael sentou-se ereto, ligando o gravador. Senhor Castelli, estamos tentando localizá-lo. Onde o senhor está? Em lugar nenhum específico. Eu mudo de cidade a cada 6 meses, de nome a cada 3 anos. Vivo assim desde 1990. Por quê? Uma pausa longa. Então. Porque Padre Salviano não morreu naquele trem. Ele desceu 2 estações antes. Me deu $5.000 em espécie e disse que se eu contasse a verdade, ele mataria minha família. Eu tinha 17 anos. Acreditei nele. Rafael sentiu adrenalina inundar seu sistema. Onde ele foi? Não sei exatamente, mas escutei ele falando com outro homem antes de descer. Um bispo. Eles mencionaram Minas Gerais, uma fazenda e algo chamado Irmandade da Ressurreição. O nome ecoou no silêncio do apartamento como uma sentença. Senhor Castelli, preciso que você venha até Petrópolis prestar depoimento formal. Não posso, não é seguro. Eles têm olhos em todos os lugares. Advogados, políticos. A Irmandade não é apenas religiosa, delegado. É uma rede. E eles protegem os seus. Quem são eles? Pessoas poderosas, pessoas que acreditam que certos homens estão acima das leis humanas, que seus pecados podem ser absolvidos através de rituais, de sacrifícios. A voz de Bruno tremeu. Os meninos, delegado. Os 12 coroinhas. Eles não fugiram. Eles foram levados. Levados para onde? Para a fazenda, para serem purificados. Essa era a palavra que eles usavam. Purificação. Rafael fechou os olhos, lutando contra a onda de horror. Bruno, você está me dizendo que há uma fazenda em Minas Gerais onde esses homens levavam crianças? Sim. E se você está investigando isso, delegado, precisa ter muito cuidado, porque eles já sabem que você abriu aquele caixão. E eles não vão deixar você chegar muito perto da verdade. A ligação foi cortada. Rafael ficou sentado no escuro por um longo momento, processando o que havia acabado de ouvir. Então, ligou para Moraes. Gilberto, quero vigilância completa na minha volta. E preciso de acesso aos arquivos tributários de propriedades rurais registradas em Minas Gerais, entre 1985 e 1995. Procure fazendas vinculadas a organizações religiosas ou fundações beneficentes. O que está acontecendo, Rafael? Estamos lidando com algo muito maior do que desaparecimentos isolados. Estamos lidando com uma organização criminosa que opera há décadas, protegida por figuras de poder. E os 12 meninos de Petrópolis foram apenas o começo. Ele olhou pela janela para a cidade adormecida, suas luzes piscando na neblina como velas distantes. Em algum lugar, Padre Teodoro Salviano estava vivo. Em algum lugar, uma fazenda guardava segredos que homens poderosos haviam matado para proteger, e Rafael Esteves não descansaria até encontrá-los. A análise financeira levou 3 dias. 3 dias de Rafael mergulhado em planilhas, extratos bancários e registros imobiliários, enquanto sua equipe rastreava cada centavo que havia passado pelas mãos de Padre Salviano e Dom Antônio Moreira Cruz entre 1985 e 1995. O que encontraram foi um labirinto de transferências meticulosamente obscurecidas, dinheiro fluindo através de contas em paraísos fiscais, fundações beneficentes fantasmas e doações anônimas que desapareciam em buracos negros corporativos.
Mas Rafael não estava procurando apenas dinheiro, estava procurando um padrão. E, finalmente, numa manhã chuvosa de terça-feira, ele o encontrou. Aqui, disse a analista financeira Juliana Mendes, apontando para uma série de transações em sua tela. Entre julho de 1989 e agosto de 1990, Salviano recebeu exatamente 12 depósitos de R$ 50 mil cada, todos de uma conta corporativa registrada no nome de Instituto Luz Perpétua, Assistência Religiosa e Educacional. Rafael se aproximou. R$ 600 mil em um ano para um padre de paróquia. E não era seu único fluxo de entrada. Ele também recebia salário da diocese, mais doações particulares. Mas esses 12 depósitos são diferentes, são sistemáticos. Um por mês, sempre no dia 15. E o Instituto Luz Perpétua, Juliana trocou de tela. Fundado em 1987 em Belo Horizonte. Diretoria composta por 3 nomes, um advogado tributarista, um empresário do setor de mineração e... Ela pausou, destacando a terceira linha. Dom Antônio Moreira Cruz, como consultor espiritual. O quebra-cabeça estava se montando. Propriedades? Rafael perguntou. Uma sede administrativa em Belo Horizonte, que é apenas um endereço postal. E uma fazenda de 340 hectares em Aiuruoca, sul de Minas Gerais, registrada como Centro de Retiro Espiritual e Reabilitação. Juliana ampliou um mapa de satélite. Área isolada, acesso único por estrada de terra, cercada por mata nativa. Perfeito para a privacidade total. Rafael sentiu seu pulso acelerar. Aiuruoca, a 2 horas de Petrópolis. E há mais. Juliana abriu outro arquivo. Cruzei os registros do Instituto com dados da Receita Federal. Entre 1988 e 2010, eles declararam despesas operacionais médias de R$ 1,5 milhão por ano. Mas não há registros de funcionários formais, além de uma administradora. Nenhum programa educacional documentado. Nenhuma prestação de contas pública sobre atividades assistenciais. Uma fachada, Rafael murmurou. A fazenda é real, mas o Instituto é apenas uma estrutura legal para movimentar dinheiro e justificar a propriedade. Exatamente. E depois de 2010, o fluxo de recursos muda. As transações se tornam mais sofisticadas, mais dispersas. Alguém aprendeu a esconder melhor os rastros. Rafael pegou seu telefone e ligou para Moraes. Encontramos fazenda em Aiuruoca registrada no nome do Instituto Luz Perpétua. Preciso de mandado de busca e apreensão e quero equipe tática de prontidão. Com base em quê? Transações financeiras suspeitas não são suficientes para invadir uma propriedade privada. Com base em testemunho de Bruno Castelli, confirmando que Salviano mencionou uma fazenda em Minas, com base em 12 crianças desaparecidas, com base em um caixão vazio e 26 anos de mentiras. A voz de Rafael estava tensa. Gilberto, se houver qualquer chance de encontrarmos evidências naquela fazenda, precisamos agir agora. Um silêncio pesado. Então, vou falar com o juiz federal. Mas, Rafael, se entrarmos lá e não encontrarmos nada, você e eu vamos ter problemas sérios. Se não entrarmos e houver algo, vou carregar mais 12 rostos pelo resto da vida. Eu aceito o risco. O mandado foi concedido na quinta-feira à tarde, após uma audiência tensa, onde Rafael apresentou um dossiê de 200 páginas, conectando Salviano, Dom Antônio, a Irmandade da Ressurreição e a fazenda em Aiuruoca. O juiz, um homem de 60 anos, chamado Dr. Marcelo Viana, havia trabalhado como promotor em casos de abuso infantil nos anos 90 e conhecia o peso de uma investigação mal conduzida, mas também o custo de uma investigação não realizada. Vocês têm 72 horas, ele disse, assinando a ordem.
E que Deus os acompanhe, porque se estiverem certos sobre o que há naquela fazenda, vão precisar. A operação foi mobilizada para sexta-feira ao amanhecer. Rafael liderava uma equipe de 12 agentes federais, além de peritos forenses, um psicólogo especializado em trauma e 2 cães farejadores treinados para a detecção de restos humanos. Eles partiram de Petrópolis às 4 da manhã, uma caravana discreta de SUVs pretos atravessando estradas rurais, enquanto o sol começava a atingir o horizonte de laranja e dourado. A Iuruoca era uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Rafael havia ordenado sigilo absoluto sobre a operação, mas sabia que numa comunidade assim, segredos tinham vida curta. Eles evitaram o centro urbano, seguindo direto para a zona rural através de um GPS que marcava a fazenda como propriedade particular, proibida entrada. A estrada de terra era precária, cheia de buracos e pedras soltas. À medida que se aprofundavam na mata, a sensação de isolamento crescia. Não havia casas vizinhas, não havia postes de luz, não havia sinal de telefone. Apenas árvores densas e o som de pássaros ecoando na manhã úmida. Finalmente, após 20 minutos de estrada irregular, alcançaram o portão. Era uma estrutura imponente de ferro forjado, com 3 metros de altura, flanqueada por muros de pedra que se estendiam para ambos os lados e desapareciam na vegetação. No topo do portão, letras de metal formavam as palavras: Instituto Luz Perpétua, Silêncio e Oração. Rafael desceu do veículo. O ar aqui era diferente, mais frio, mais Havia pesado. algo Opressivo naquele silêncio, como se a própria terra estivesse segurando a respiração. Arrombem! Ele ordenou. 2 agentes se aproximaram com ferramentas de corte. O som metálico rasgou o silêncio da manhã, fazendo pássaros alçarem voo das árvores próximas. Quando o portão finalmente cedeu, revelou um caminho de paralelepípedos que serpenteava morro acima, desaparecendo entre eucaliptos centenários. A caravana avançou lentamente. Rafael mantinha a mão próxima à arma, todos os seus instintos gritando que algo estava errado. A fazenda deveria ter seguranças, caseiros, alguém, mas não havia ninguém. Apenas aquele silêncio perturbador. Então, a construção principal surgiu através das árvores. Era uma edificação antiga, estilo colonial mineiro, com paredes de pedra branca, telhado de telhas vermelhas e janelas protegidas por grades de ferro trabalhado. Poderia ser encantadora, bucólica, se não fosse pela atmosfera de abandono deliberado, cortinas fechadas, jardins sem manutenção, uma fonte no pátio central seca e coberta de folhas mortas. Rafael fez sinal para a equipe se posicionar. Agentes cercaram a casa pelos flancos, enquanto ele e outros 4 se aproximavam da porta principal. Era de madeira maciça, entalhada com símbolos religiosos: cruzes, pombas, cordeiros. Polícia Federal, temos mandado de busca e apreensão. Rafael bateu na porta 3 vezes. Silêncio. Ele acenou para o agente com o ariete portátil. 2 golpes e a fechadura cedeu. A porta se abriu revelando um hall de entrada mergulhado em penumbra. O cheiro foi a primeira coisa que atingiu Rafael. Não era decomposição, mas algo próximo. Umidade antiga, mofo, velas de cera de abelha queimadas e algo químico que ele não conseguiu identificar imediatamente. Ele acendeu sua lanterna tática e o feixe de luz revelou um interior que parecia congelado no tempo. O hall era espaçoso, com piso de tábuas largas de madeira escura e paredes revestidas de lambris. Um crucifixo enorme dominava a parede do fundo, flanqueado por nichos onde imagens de santos observavam com olhares vazios. Móveis pesados de jacarandá, um aparador, cadeiras de encosto alto, uma mesa lateral com castiçais de bronze. Estavam cobertos por uma camada fina de poeira.
Parece que ninguém mora aqui há meses, observou a agente Carla Freitas, movendo-se cautelosamente ao lado de Rafael. Ou querem que pareça assim, ele respondeu. Eles se separaram metodicamente. A equipe de Rafael investigou o andar térreo enquanto outros subiam a escada de madeira que levava aos quartos superiores. A casa tinha 8 cômodos no térreo, uma sala de estar com lareira apagada, uma biblioteca com estantes que iam do chão ao teto, abarrotadas de livros teológicos, uma cozinha industrial que parecia não ser usada há anos, uma capela privativa com bancos de madeira e altar de mármore, e 4 quartos espartanos com camas de solteiro e crucifixos sobre cada cabeceira. Tudo estava limpo demais, organizado demais, como um museu, não uma residência. Foi Carla quem encontrou a primeira anomalia. Rafael, aqui! Ele a encontrou na biblioteca, ajoelhada próxima a uma estante na parede leste. Ela havia puxado alguns livros, revelando que não eram reais. Eram apenas capas coladas em madeira, um falso forro. Há uma corrente de ar vindo por trás, ela disse. Rafael ajudou a empurrar a estante. Com um rangido profundo, ela se moveu, deslizando sobre trilhos ocultos no chão, revelando uma porta de metal pintada da mesma cor da parede. Não havia maçaneta. Apenas um painel eletrônico com teclado numérico, sua luz vermelha piscando suavemente. Sala de pânico? Sugeriu Carla. Ou algo que eles precisavam manter trancado. Rafael examinou o painel. Chamem o técnico em eletrônica. Levou 15 minutos para o especialista contornar o sistema de segurança. Quando a luz finalmente mudou para verde e a porta destravou com um clique metálico, Rafael sentiu seu estômago se apertar com antecipação. A porta se abriu para uma escada de concreto que descia em espiral, iluminada por luzes de emergência de LED que criavam sombras fantasmagóricas nas paredes. O ar que subia era significativamente mais frio e carregava aquele cheiro químico mais intensamente. Formol, Rafael finalmente reconheceu. Formol misturado com terra úmida. Equipem máscaras respiratórias, ele ordenou. A descida pareceu durar uma eternidade. 30 degraus. 40, 50. Eles estavam descendo profundamente abaixo do solo, muito além de qualquer porão convencional. As paredes aqui eram de concreto bruto, sem acabamento, com canos e fios elétricos expostos correndo pelo teto baixo. Finalmente alcançaram o fundo. Um corredor estreito se estendia por aproximadamente 20 metros, terminando em outra porta de metal. Mas desta vez não havia código eletrônico, apenas um ferrolho simples. Rafael abriu, e então ele viu. A sala era circular, com uns 10 metros de diâmetro, teto em cúpula e paredes revestidas com azulejos brancos que refletiam a luz de holofotes instalados estrategicamente. No centro havia uma mesa de aço inoxidável, o tipo usado em autópsias, com calhas nas bordas e um ralo no chão abaixo. Ao redor das paredes, arquivos de metal, prateleiras com frascos de vidro contendo líquidos preservantes e equipamento médico vintage, bisturis, pinças, seringas. Mas o que fez o sangue de Rafael gelar foram as fotografias, centenas delas, fixadas numa parede inteira como uma galeria macabra. Crianças, meninos entre 10 e 15 anos, todos vestindo batinas de coroinhas ou roupas brancas simples. Algumas fotos eram inocentes, crianças sorrindo durante missas, ajudando em cerimônias. Outras eram profundamente perturbadoras. Rostos com expressões vazias, olhares aterrorizados, marcas visíveis de contenção nos pulsos. E no centro da parede, ampliadas como troféus, estavam fotografias dos 12 meninos de Petrópolis. Rafael reconheceu Caio imediatamente, seu rosto mais magro do que nas fotos de família, seus olhos carregando um medo que nenhuma criança deveria conhecer. Meu Deus! Carla sussurrou ao seu lado.
Rafael forçou-se a se mover, catalogando mentalmente cada evidência. Havia um armário de arquivo no canto. Ele o abriu e encontrou pastas organizadas por ano, cada uma contendo registros meticulosos, nomes, datas de chegada, anotações sobre progressos espirituais, observações clínicas. Uma pasta era marcada Petrópolis, 1990. Ele a abriu com mãos tremendo. Dentro havia 12 fichas, 12 meninos. Cada ficha continha uma fotografia, dados pessoais e uma sequência de anotações datadas. Rafael leu a de Caio Junqueira. 10/07/1990. Chegada, resistente. Requer isolamento para reflexão 15/07/1990. Purificação iniciada. Demonstra sinais de rebeldia. Padre TS recomenda intensificação. 25/07/1990, permanece não cooperativo. DAMC autorizou métodos avançados. 05/08/1990, falecido durante procedimento de correção. Causa, trauma cardíaco. Sepultamento no Jardim da Redenção conforme protocolo. Rafael sentiu lágrimas queimar em seus olhos. 26 anos. 26 anos, e Caio havia morrido apenas 3 semanas após ser levado, torturado por recusar-se a... A quê? Qual era a loucura desses homens? Ele continuou lendo as outras fichas. 7 dos 12 meninos haviam morrido nas primeiras semanas, todos classificados como não cooperativos. Os outros 5 sobreviveram, mas suas fichas tinham anotações sobre conversão bem-sucedida, adaptação ao programa, útil para operações futuras. Rafael, a voz de Carla veio do outro lado da sala. Você precisa ver isto. Ela estava em frente a uma segunda porta, menor, quase escondida atrás de um armário médico. Ele se juntou a ela e juntos empurraram a porta. O que encontraram do outro lado destruiu qualquer esperança de que aquilo pudesse ser apenas arquivo morto de crimes passados. Era um quarto, pequeno, sem janelas, com uma cama de solteiro, um crucifixo na parede e uma mesinha de cabeceira com uma Bíblia. Mas o que tornou aquele quarto aterrorizante era sua ocupação recente. O colchão ainda tinha a marca de um corpo, havia uma bandeja com restos de comida sobre a mesa e no banheiro minúsculo ao lado, uma toalha úmida pendurada no varal. Alguém estava vivendo ali, recentemente. Continuem procurando, Rafael ordenou, a urgência explodindo em sua voz. Se tem alguém mantido aqui, precisamos encontrá-los agora. A equipe se dispersou pelo subsolo. Descobriram mais 3 quartos idênticos, todos com sinais de ocupação recente. Descobriram uma sala de aulas com quadro negro e carteiras escolares infantis. Descobriram uma capela subterrânea com altar manchado e símbolos que misturavam cristianismo com algo mais obscuro. E então encontraram o cemitério. Não era um cemitério tradicional. Era uma câmara no final de um túnel lateral, com nichos escavados nas paredes de terra compactada. Cada nicho continha um caixão simples de madeira sem identificação. Os cães farejadores enlouqueceram, arranhando o chão, latindo com uma frenesi que fez o sangue de Rafael gelar. Quantos? Ele perguntou ao técnico forense que começava a mapear a câmara. O homem de rosto pálido e voz trêmula contou: 18. Há 18 caixões aqui. 18 crianças, enterradas em segredo. Seus desaparecimentos nunca reportados ou classificados como fugas. Rafael saiu da câmara, lutando contra a náusea. Ele precisava de ar, precisava sair daquele inferno subterrâneo, mas havia um trabalho a fazer. Obrigou-se a voltar à sala de arquivos e continuar lendo. Foi então que encontrou o documento que mudou tudo. Uma pasta marcada Irmandade da Ressurreição, Diretório Ativo 2016. Ele a abriu e encontrou uma lista de nomes. Não eram apenas padres. Havia empresários, políticos, um desembargador, 2 delegados de polícia, até um senador. 23 nomes. 23 homens em posições de poder que faziam parte da Irmandade.
E ao lado de cada nome, um registro de contribuições e participações em cerimônias. A operação não era apenas sobre resgatar evidências. Era sobre expor uma rede de abuso institucionalizado que operava há décadas, protegida por dinheiro, influência e terror silencioso. Rafael fotografou cada página, cada nome, cada evidência. Então subiu as escadas de volta à superfície e fez a ligação que mudaria tudo. Gilberto, encontramos, e é pior do que imaginávamos, muito pior. Preciso de proteção para testemunhas, preciso de mandados de prisão para 23 indivíduos, e preciso que você lacre esta fazenda como cena de crime federal. Agora. Ele olhou para a casa colonial, tão tranquila sob o sol da manhã, escondendo horrores que desafiavam compreensão. Mas Rafael sabia que seu trabalho estava apenas começando. Porque em algum lugar, talvez ainda naquela propriedade, talvez escondido em outra fazenda, Padre Teodoro Salviano estava vivo. E Rafael não pararia até trazê-lo à justiça. A fazenda foi transformada em fortaleza policial em questão de horas. Perímetro isolado, equipes forenses trabalhando em turnos contínuos, helicópteros sobrevoando a área em busca de túneis de fuga ou construções ocultas na mata. Mas por mais que procurassem, não encontraram ninguém vivo nas instalações. Os quartos recentemente ocupados estavam vazios, como se seus habitantes tivessem sido evacuados minutos antes da chegada da Polícia Federal. Alguém os havia avisado. Rafael estava na biblioteca da casa principal, analisando novamente a lista de nomes da Irmandade, quando a percepção o atingiu como um soco no estômago. Ele correu até o pátio onde Moraes coordenava as equipes. Gilberto, quantas pessoas sabiam sobre a operação antes de executarmos? Moraes franziu a testa. A equipe tática, o juiz, você, eu e mais 3 analistas do escritório central. Por quê? Porque eles sabiam que estávamos vindo. Os quartos estavam ocupados há dias, mas foram esvaziados recentemente. Alguém vazou a operação. Moraes ficou pálido. Você está sugerindo que temos um infiltrado? Rafael pegou seu tablet e abriu a lista fotografada no bunker. Não uma sugestão, uma certeza. Ele virou a tela para Moraes. Linha 17. Doutor. Fernando Portela, delegado regional PF, contribuição anual 150 mil. O silêncio entre eles foi cortado apenas pelo som distante dos geradores elétricos alimentando os holofotes forenses. Fernando, Moraes sussurrou. Ele aprovou os recursos para esta operação. Ele sabia de tudo. E agora Salviano e quem quer que ele estivesse mantendo aqui desapareceram. Rafael cerrou os punhos. Mas eles não podem ter ido longe. Esta fazenda tem 340 hectares de mata. Se houver uma segunda localização, tem que estar dentro da propriedade. Foi então que o perito em geoprocessamento, um jovem chamado Lucas Bittencourt, se aproximou segurando um laptop. Delegado Esteves, encontrei algo nas imagens de satélite. Aqui. Ele ampliou uma área a aproximadamente 3 quilômetros da casa principal, onde a vegetação parecia mais densa. Esta estrutura retangular não está nos mapas cadastrais da propriedade. Parece construção enterrada ou camuflada pela copa das árvores. Rafael estudou a imagem. Era sutil, quase imperceptível, mas lá estava. Linhas retas demais para serem naturais, uma clareira pequena demais para ser acidental. Prepare a equipe tática, ele ordenou. Vamos agora. O acesso era por trilha fechada, invisível para quem não soubesse procurá-la. A equipe avançou em formação de combate, armas em punho, comunicação por sinais manuais. A mata era densa, úmida, o chão coberto por folhas em decomposição que abafavam seus passos. Pássaros calaram-se à medida que se aproximavam, como se a própria natureza reconhecesse que algo profano existia ali. Levou 20 minutos para alcançar a clareira.
E quando a viram, Rafael entendeu por que a estrutura não estava nos mapas oficiais. Não era legal. Era bunker militar adaptado, provavelmente construído durante a ditadura e depois abandonado. Suas paredes de concreto cobertas por vegetação rasteira, sua entrada disfarçada por uma porta de metal pintada de verde musgo que se fundia com o ambiente. Não havia guardas, mas havia sinais recentes de passagem, pegadas na lama, galhos quebrados, marcas de pneus de veículo pequeno, provavelmente um quadriciclo. Rafael fez sinal para a equipe se posicionar. Então gritou: "Polícia Federal, saiam com as mãos visíveis." Silêncio absoluto. Ele repetiu o comando. Nada. "Arrombar!" ele ordenou. 2 agentes se aproximaram com explosivo controlado. A detonação ecoou pela mata como um trovão, arrancando a porta de suas dobradiças e revelando um corredor escuro que descia em rampa. Rafael entrou primeiro, sua lanterna cortando a escuridão. O corredor cheirava a confinamento, ar viciado, suor, medo. Luzes de emergência piscavam fracamente no teto baixo, criando sombras que dançavam nas paredes de concreto úmido. 50 metros de corredor, então uma porta reforçada, destrancada. Do outro lado, encontraram o que restava da Irmandade da Ressurreição. Era uma sala grande, talvez 20 por 30 metros, dividida em seções. Uma área de dormitórios com beliches militares, uma cozinha improvisada, uma sala que parecia ser usada para aulas ou doutrinação, e no fundo, separado por uma cortina pesada, algo que fez o sangue de Rafael gelar. Um altar, mas não era um altar cristão tradicional. Era uma mistura blasfema de símbolos católicos com elementos de controle e domínio, correntes presas ao chão, algemas acolchoadas fixadas na base, velas negras arranjadas em padrões geométricos. E ajoelhados diante desse altar, com as mãos amarradas, havia 3 homens. Não eram crianças, eram adultos, entre 35 e 40 anos, mas seus rostos carregavam algo quebrado, algo infantilizado. Vestiam roupas brancas simples, quase como batinas, e seus olhos, quando se viraram para Rafael, eram vazios de qualquer autonomia. "Não atirem!" Rafael ordenou, aproximando-se lentamente com as mãos visíveis. "Nós somos da polícia. Viemos ajudá-los." Um deles, cabelos grisalhos precoces, rosto marcado por cicatrizes antigas, começou a tremer. O pai vai ficar bravo. Não deveriam estar aqui." "Que pai?" Rafael perguntou suavemente, ajoelhando-se à distância segura. "Pai Teodoro. Ele nos protege. Ele nos salva." Rafael sentiu náusea. Esses homens haviam sido os cooperativos, os que sobreviveram porque foram quebrados psicologicamente até aceitarem seus abusadores como salvadores. "Onde está Padre Teodoro agora?" "Ele foi embora." Outro homem murmurou, sua voz quase infantil. "Diz que vocês vinham. Diz que era um teste da nossa fé." "Quando?" "Quando ele saiu." "Ontem à noite, com os outros padres." Rafael trocou o olhar com Carla. Salviano havia evacuado há menos de 24 horas. Ainda estava por perto. Foi então que escutaram o som. Um motor de veículo distante, mas se aproximando. "Posições", Rafael sussurrou. A equipe se dispersou. O psicólogo da operação ficou com os 3 sobreviventes enquanto Rafael e os agentes táticos retornaram ao corredor. O som parou próximo à entrada do bunker. Vozes. 2, talvez 3 pessoas. Rafael reconheceu uma delas imediatamente. Era a voz que ele havia escutado em dezenas de missas na infância. A voz que acalmava fiéis, que prometia salvação, que rezava sobre caixões de crianças que ele próprio havia assassinado. Padre Teodoro Salviano. "Deveríamos ter queimado tudo", dizia outra voz, mais jovem, ansiosa. "A Irmandade está exposta, 23 nomes, 23... Silêncio.
cortou Salviano, sua voz ainda carregando a autoridade clerical. A Irmandade sobreviveu à Inquisição, sobreviveu às reformas, sobreviverá a isto. Precisamos apenas dos documentos no cofre e desaparecemos. Eles estavam voltando para buscar evidências. Rafael fez sinal para a equipe se preparar. Quando as silhuetas apareceram no corredor, iluminadas por trás pela luz do dia lá fora, ele acendeu todos os holofotes táticos simultaneamente. Polícia Federal, mãos na cabeça, agora! O corredor explodiu em luz cegante. 2 homens congelaram, suas mãos subindo automaticamente. Mas o terceiro, o mais velho, uma figura alta e magra, vestindo roupas civis escuras, reagiu diferente. Ele correu. Rafael perseguiu sem hesitar, sua equipe atrás. Salviano, porque só poderia ser ele, corria com agilidade surpreendente para seus 73 anos, subindo a rampa de volta à superfície com a desesperação de quem não tem mais nada a perder. Eles emergiram na clareira. Salviano correu em direção à mata, mas tropeçou em uma raiz exposta, caindo de bruços no chão coberto de folhas. Quando Rafael o alcançou, o homem estava tentando se levantar, o rosto manchado de lama, os olhos, um azul desbotado, que Rafael lembrava como hipnóticos, agora selvagens de pânico. Padre Teodoro Salviano, Rafael disse, a arma apontada mas controlada. Está preso por sequestro, cárcere privado, tortura, homicídio múltiplo e formação de organização criminosa. Salviano riu. Foi uma risada quebrada, quase histérica. Você não entende, menino. Eu estava salvando-os, salvando suas almas da corrupção mundana. Você estava torturando crianças. Rafael respondeu, sua voz cortante como vidro. Disciplina. Purificação. Salviano cuspiu sangue de um lábio cortado. A igreja sempre soube que os jovens precisam ser moldados. A Irmandade apenas continuou tradições antigas, métodos que a Santa Inquisição usava para... Cale a boca. Rafael se aproximou, algemas na mão. Você não tem o direito de invocar fé para justificar monstruosidade. Enquanto prendia Salviano, suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva fria e controlada que ele havia aprendido a canalizar em todos aqueles anos como policial. Raiva pelos 12 meninos de Petrópolis. Raiva por Caio, que morreu com 12 anos, acreditando que Deus o havia abandonado. Raiva por si mesmo, pelo garoto de 13 anos que sobreviveu e carregou culpa por algo que nunca foi sua responsabilidade. Rafael. Carla tocou seu ombro. Respire. Ele respirou. Então puxou Salviano para pé com mais força do que necessário e o entregou aos agentes táticos. Os dias seguintes foram um turbilhão burocrático e emocional. Os 3 sobreviventes encontrados no bunker, Matheus Ribeiro, 38 anos, Vitor Neves, 40 anos e Gustavo Almeida, 37 anos, foram todos identificados como meninos desaparecidos entre 1992 e 1995 de paróquias em Minas Gerais e São Paulo. Haviam passado mais de 20 anos em cativeiro psicológico, seus cérebros reprogramados para aceitar abuso como amor, tortura como salvação. A recuperação deles seria longa, talvez impossível. As exumações no cemitério clandestino revelaram 18 vítimas, todas crianças entre 10 e 15 anos. Análise forense e registros dentários identificaram 7 delas, como os coroinhas de Petrópolis, Caio Junqueira, Guilherme Azevedo, Pedro Lemos, Lucas Tavares, André Costa, Matheus Bittencourt e Tiago Silveira. Os outros 5 meninos de Petrópolis nunca foram encontrados. Rafael suspeitava que estavam enterrados em outras propriedades da Irmandade ou que seus corpos haviam sido destruídos completamente. A lista de 23 nomes foi entregue ao Ministério Público Federal. Mandados de prisão foram emitidos.
17 foram capturados na primeira onda de operações. 4 fugiram do país. 2 cometeram suicídio antes da prisão. Entre os capturados estava o delegado Fernando Portela, que seria julgado não apenas por participação na Irmandade, mas por obstrução de justiça ao vazar informações sobre a operação. A Diocese de Petrópolis emitiu comunicado oficial pedindo perdão às famílias e prometendo cooperação total com investigações. Documentos internos revelaram que pelo menos 5 bispos, ao longo de 3 décadas, haviam recebido denúncias contra membros da Irmandade e escolheram o silêncio. Alguns foram afastados, outros enfrentariam processos canônicos, mas nenhuma punição institucional traria os meninos de volta. Rafael retornou a Petrópolis 2 semanas após a captura de Salviano. Desta vez, não como investigador, mas como mensageiro do fim. Dona Irene o recebeu na mesma sala congelada em 1990, mas algo havia mudado nela. Não era esperança. Nunca tinha sido esperança, não realmente. Era algo mais profundo. Resignação, aceitação, a dor de quem finalmente sabe. Encontramos Caio, Rafael disse, sentando-se à sua frente. Ele está morto desde agosto de 1990. Morreu 3 semanas depois de ser levado. Dona Irene fechou os olhos. As lágrimas vieram silenciosas, rolando por um rosto que já não tinha mais lágrimas novas, apenas as mesmas antigas revividas. Ele sofreu? Ela perguntou. Rafael considerou mentir, mas ela merecia a verdade. Sim, ele sofreu, mas lutou até o fim. Os registros mostram que Caio nunca aceitou o que faziam com ele. Ele era corajoso, Dona Irene, mais corajoso do que qualquer criança deveria precisar ser. Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Meu menino, meu menino. Rafael esperou. Não havia palavras adequadas. Nunca haveria. Quando ela finalmente recuperou a compostura, ela perguntou: Posso enterrá-lo de verdade agora? Sim. Os restos mortais serão liberados após os procedimentos forenses. A senhora poderá dar a ele o funeral que ele merece. Dona Irene assentiu, enxugando os olhos com o lenço já úmido. E o padre? Aquele monstro? Preso, aguardando julgamento. Vai passar o resto da vida na cadeia. Isso não traz meu filho de volta. Não, Rafael concordou. Nada trará, mas pelo menos ele não vai machucar mais ninguém. Dona Irene o encarou por um longo momento. Então, surpreendentemente, pegou sua mão. Você era amigo do Caio. Você também era só uma criança. Espero que encontre paz, Rafael. Espero que ambos encontremos. Rafael não conseguiu responder, apenas apertou a mão dela e deixou que as próprias lágrimas caíssem, as primeiras em 26 anos. O funeral coletivo dos 7 meninos de Petrópolis aconteceu numa manhã nublada de sábado. A Catedral São Pedro de Alcântara estava lotada. Familiares, amigos, sobreviventes da comunidade que haviam carregado a dor daquele mistério por mais de um quarto de século. Rafael não entrou na igreja. Ficou do lado de fora, observando de longe, incapaz de pisar naquele espaço que um dia representara fé e agora representava apenas traição institucionalizada. Mas quando os 7 caixões brancos foram carregados para fora, cada um coberto com flores brancas, ele se juntou ao cortejo até o cemitério. Desta vez, havia corpos reais. Desta vez, havia respostas. Desta vez, os meninos finalmente iam para casa. 6 meses depois, Rafael Esteves deixou a Polícia Federal, não por trauma, não por decepção, mas porque entendeu que havia outras formas de lutar contra a escuridão. Ele abriu uma organização não governamental, focada em apoio a vítimas de abuso institucional. Criou protocolos de investigação para casos de desaparecimento infantil em contextos religiosos
e trabalhou como consultor para o Ministério Público em casos complexos de exploração de menores. Visitava o túmulo de Caio uma vez por mês. Nunca rezava, não conseguia mais, mas falava. Contava sobre os outros meninos que havia ajudado a encontrar, sobre predadores que havia tirado das ruas, sobre crianças que agora dormiam seguras porque alguém havia acreditado nelas. A Irmandade da Ressurreição foi oficialmente desmantelada. Seus bens foram confiscados, suas propriedades transformadas em centros de apoio a vítimas. A fazenda em Ayuruoca, onde tanta dor havia sido infligida, foi demolida. No lugar, plantaram um jardim memorial com 18 árvores, uma para cada criança enterrada naquele cemitério clandestino. Padre Teodoro Salviano foi condenado a 420 anos de prisão. Morreu 2 anos após a sentença de complicações cardíacas numa cela solitária. Seus últimos registros indicavam que ele nunca expressou remorso. Até o fim, insistiu que estava cumprindo missão divina. Dom Antônio Moreira Cruz, falecido em 2003, teve sua memória oficialmente manchada pela Igreja. Seu nome foi removido de placas honoríficas, sua biografia apagada de registros oficiais diocesanos. Mas os sobreviventes, Mateus, Vitor e Gustavo, continuavam em tratamento intensivo. Sua reintegração à sociedade era incerta. Algumas mentes, uma vez quebradas de forma tão profunda, talvez nunca se reconstituíssem completamente. Rafael Esteves nunca voltou a pisar numa igreja. Não por ódio à fé, mas porque aprendeu que a verdadeira santidade não está em edifícios de pedra ou está na coragem de denunciar, na força de sobreviver, na justiça feita em nome daqueles que não podem mais falar. Dona Irene Junqueira morreu em 2019, aos 70 anos. Foi enterrada ao lado de Caio. Em sua lápide, uma frase que ela escolheu pessoalmente: finalmente juntos. Os arquivos da Irmandade da Ressurreição permanecem sob sigilo judicial parcial, protegendo identidades de vítimas sobreviventes. Mas investigações continuam. Autoridades acreditam que ramificações da organização ainda possam existir em outras regiões do país. Se você ou alguém que conhece foi vítima de abuso em contexto religioso ou institucional, saiba que não está sozinho. Denuncie. Organizações de apoio estão disponíveis no Disque 100. Sua voz importa. Seu sofrimento não deve ser silenciado por medo ou vergonha. Alguns casos nunca se fecham completamente. Mas cada verdade revelada, cada criança protegida, cada monstro exposto é uma vitória contra a escuridão. Os 12 meninos de Petrópolis finalmente descansam em paz. E suas histórias, por mais dolorosas que sejam, nunca serão esquecidas. Nos vemos no próximo arquivo.